Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado, bom final de semana, meus alunos. Hoje vou dar-lhes uma aula que serve tanto para os operadores do direito como pessoas que são leigas. É muito importante entender que com a nova da lei que fere a dignidade sexual, a lei que protege, né, os bens sexuais, tutela os bens, a intimidade sexual, o estupro e tudo mais. Então, esta nova lei 13.718, 2018, mas também tem outras leis, a lei posterior que inclui o artigo 216b no Código Penal e tudo mais. Mas aqui eu vou falar da essência e da prática. O importante é o seguinte: com esta lei e sua respectiva mudança no artigo 225 do Código Penal, não precisa mais de representação da vítima. Acabou. Firme nas palavras. Atente-se às minhas palavras. Acabou o streptus iudice. Acabou a situação de a vítima poder escolher se é mais importante punir o culpado ou se é maior a sua vergonha quanto ao processo. Isso se chama streptus iudice. Acabou. Agora não precisa mais da representação da vítima. Aquilo que erroneamente o povo chama de queixa, e o povo, as pessoas leigas da área do direito, não tem obrigação de saber a nomenclatura mesmo. Então o que as pessoas chamam de queixa, na realidade é notícia crime, notícia criminis, mas a gente pode chamar de notícia de um crime. Então quando a pessoa vai à autoridade responsável e noticia um estupro de vulnerável, ou se não um assédio sexual, noticia qualquer crime contra a dignidade sexual, a autoridade deve sim investigar e, tendo indícios quanto à autoria, tendo uma convicção quanto à materialidade, tendo um conjunto probatório mínimo, deve sim ocorrer a denúncia e o início do processo. Mas basta a notícia criminis, basta a notícia do crime, que as pessoas chamam de queixa, não importa se é feita pela vítima, qualquer pessoa fazendo a notícia do crime para a autoridade responsável, esta tem o dever de investigar e, tendo elementos suficientes quanto à autoria, materialidade, quanto ao conjunto probatório, esta persecução penal, este processo, a partir da investigação preliminar, que é o inquérito policial, ou o PIC, que é o procedimento preliminar feito pelo Ministério Público, se não uma CPI, tudo mais, deve ser feito e deve ser dado prosseguimento até o fim, entendeu? Então agora não existe mais aquilo que as pessoas chamam de a vítima retirar a queixa. Não existe, porque o que eles chamavam de vítima retirar a queixa, na realidade a vítima não tinha feito uma queixa, ela tinha feito uma representação, porque o crime, a partir da Lei 12.015 de 2009, é um crime que passou a ser, antes ele era de ação penal privada, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação, então precisava da queixa. E quando se retirava, não é da queixa, precisava da representação da vítima. Mesmo que não fosse documentada, bastava um sinal positivo da vítima, um esforço dela. Por exemplo, aguardando a investigação, dando o seu depoimento na delegacia e tudo mais. Mas precisava sim de uma representação, ou escrita, ou um sinal positivo da vítima, certo? E agora com a Lei 13.718 de 2018, não precisa mais. Fixem a negativa das minhas palavras. Não precisa mais. Agora basta a notícia do crime, seja por quem for,
A autoridade deve investigar e, tendo elementos suficientes, deve ocorrer o processo, julgamento, execução e tudo mais, a depender do caso concreto. Então, saibam defender os seus direitos fundamentais, direitos constitucionais, que agora, graças a esta nova lei contra a dignidade sexual, lei que tutela a dignidade sexual, então é ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Uma vez dada a notícia crime, essa deve seguir até que se tenha uma certeza da culpabilidade ou não culpabilidade, se realmente cometeu crime, se é inocente, mas deve prosseguir, né? Agora acabou essa história de a vítima retirar, que na realidade quando fala a vítima retirar a queixa, é a vítima que fez a representação e depois ela se retratou da representação. Mas este vídeo é para os leigos também, então não fiquem preocupados com a linguagem, porque, portanto, é a prática que você, cidadão, que passou uma violação ou sabe de alguém que passou por violação, cobre da autoridade responsável a investigação, certo? Seja quem for, ou na delegacia, ou no Ministério Público, cobrem e não precisa mais representação da vítima. Isso é importantíssimo. Se vocês meditarem sobre isso, agora esses processos devem seguir adiante de qualquer forma, certo? E na dúvida, contratem um advogado para auxiliá-los. Não precisa, ação penal pública não precisa de advogado. Quem vai realmente correr atrás é o delegado e depois o Ministério Público. Quem vai dar prosseguimento à perseguição penal. Mas se ocorrer a omissão de alguma autoridade, vocês contratam um advogado para que o advogado faça com que aconteça, tá? Faça com que a persecução penal aconteça, tá joia? Um abraço, meus alunos, um abraço, meus amigos, e o objetivo aqui é realmente diminuir essa situação que em várias cidades, inclusive na nossa aqui em Conceição do Rio Verde, tem muitos casos de violação da dignidade sexual, inclusive contra crianças e adolescentes, certo? Então, por isso que a gente precisa agora ser mais enérgico, tomar mais atitudes e cobrar mais das autoridades, porque agora eles são obrigados a investigar, independente da vontade da vítima, mesmo que a vítima não queira, contrário à vontade da vítima, agora deve ir até o fim, a perseguição penal, até descobrir se realmente a pessoa é culpada ou se a pessoa é inocente. Um abraço a todos, fiquem com Deus.